Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre uma dúvida comum, um evento comum, que é a dificuldade na introdução alimentar, né? A criança que não come determinados tipos de alimento, como proceder. Tá? Antes de começar, gente, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências, mais famílias podem receber essa informação e isso estimula o nosso trabalho. Bem, gente, eu acho que a gente pode começar esse vídeo falando sobre dois princípios que são primordiais quando você quer educar o seu filho, construir hábitos adequados na alimentação do seu filho. O número 1 é a necessidade de você ter paciência e entender que esse processo é um processo em construção, tá? Que não vai acontecer do dia para a noite e que é a repetição e a consistência dessas repetições. Ou seja, não adianta nada você fazer isso na casa da mãe e, por exemplo, no caso de pais separados, né? Faz isso com a mãe, mas não faz isso com o pai. Ou a criança fica com a avó. Aí um turno é feito de uma forma, no outro turno é feito de outra forma. Às vezes isso é comum até na escola. As famílias, eu ouço dizerem que a criança come bem na escola, né? Passa período integral. Mas aí chega dentro de casa, a família não tem o mesmo comportamento, ou o cardápio, a intenção que a escola. Isso é muito difícil para uma criança. Se você não tiver regularidade, consistência, a criança perceber que as coisas caminham de uma forma, né? Isso é difícil para ela. Na formação de hábitos, vai ser mais difícil você, de maneira consistente, construir esses hábitos, tá? Então, a ideia é essa, consistência. Pode haver pequenas variações? Pode haver pequenas variações. É claro que você um dia ou outro, né, mas de preferência que essas variações, por exemplo, como o dia do lixo, eu já fiz aqui vídeo sobre um dia que você libera um pouco mais, folga a alimentação da criança. Que isso não seja feito no início da vida, no primeiro ano de vida nunca, talvez no segundo ano com muito critério, porque esses primeiros 2 anos é essa consistência, repetir os atos que vai fazer seu filho perceber que a educação, que o modo como ele deve se alimentar é aquilo, e ele vai aprender, né, de tornar isso algo para si. E o segundo exemplo, o segundo princípio, que é você ter o exemplo, dar o exemplo, ser o exemplo para seu filho. Não adianta nada você comer de uma forma e dizer para o seu filho comer de outra. Ou querer que ele coma frutas e você não come frutas. Você come muitas guloseimas. Eu vejo isso em algumas famílias. Até é que a gente esconde da criança, come escondido. Não adianta nada você dizer para fazer de uma forma e na frente do seu filho você tenta fazer de uma forma e escondido você faz de outra forma. Porque as crianças vão saber, elas vão perceber, isso vai se tornar algo mais perceptível para o seu filho com o passar do tempo e não vai dar certo, né? O contrário é a mesma forma. Se você quer ensinar seu filho a comer salada, a comer folha, se você come folha, se está no seu prato, se ele percebe que você come, que na hora do almoço está todo mundo comendo a folha ali, pode ter certeza, isso parece meio baboseira, né? A gente nem acredita às vezes nesse negócio de exemplo, infelizmente, mas é verdade, tá? Eu posso dar aqui meu relato até mesmo como pai e percebi isso em algumas coisas com meu filho, porque o fato da gente comer, né, naturalmente você vê ele repetindo aqueles atos, né? Como por exemplo uma criança de 3 anos, 4 anos que come folha pura. Né? Folhas, o sabor das folhas, o sabor de uma rúcula não é palatável, né? Então é natural que a criança rejeitasse isso. Mas se a gente obedecer os 2 princípios, que é consistência, repetir, colocar no prato da criança, continuar colocando no prato da criança, e a outra coisa, você dar o exemplo, você tornar aquilo natural, pode ter certeza que você vai colher bons hábitos para o seu filho. Tá? Paciência é fundamental que isso se construa. E nunca cair naquela falácia do meu filho não gosta de tal coisa. Ele não gosta de comer mamão. E aí você não dá mais mamão. Ele não gostou de carne vermelha. Aí só dá, né,
um tipo de carne. Ele só gosta de frango. E aí é só frango que existe no prato da criança. Esse é o grande problema, né? Porque aí você quebra a consistência, né, e o exemplo. Né? E às vezes a própria família começa a se moldar a um determinado sabor da criança. A alimentação da família passa também a ser dirigida para a criança. Tá bom? Então, se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências.